Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai ensinar, nós, a equipe do CRAS aqui, a gente vai ensinar um passo a passo de uma pintura para vocês, tá? Espero que vocês gostem e façam em casa, assim como vocês puderem ir desenvolvendo essa atividade em casa, vocês podem estar chamando a gente também para tirar as dúvidas, ok? Então a gente vai pro material, Vou mostrar para vocês todo o material que a gente vai precisar para nós fazermos esse desenho, tá? Essa pintura, que é a pintura em tecido. A gente vai precisar de uma tábua de MDF, certo? Esse tamanho aqui tá bom. Um carbono, pode ser preto, de preferência. O desenho, tá? Um pano de prato, de algodão, que chamamos de pano de prato, tá? Os pincéis, uma caneta para tirar o risco do desenho, um pincel número 16, um pincel número 14, um pincel número 12, um pincel número 4 e o pincel 000, tá? Tenho dois modelinhos aqui, mas é o 000. Então, um pratinho, um copo com água, um pano e as tintas, ok? Nós vamos começar, então, assim, com a cola permanente. Eu já apliquei cola permanente na minha tábua, certo? Ó, dá a impressão que ela tá molhada. Essa cola permanente, ela é permanente, Desde que esteja uma cobertura, ela dura até anos. Então, como eu já apliquei a cola permanente, eu não vou aplicar novamente agora, mas só para mostrar para vocês que a cola permanente ela é importante porque ajuda a fixar o tecido na tábua, para não deslizar na hora da pintura. Após isso, eu vou colocar o meu tecido na tábua. Eu deixo uma beiradinha sobrando, tipo uns 2 dedinhos, Ajeita bem, centraliza, Centraliza, ó. Sobrou 3 dedinhos de cada lado da tábua. Centraliza, dá uma alisada. Pode dobrar o restante desse tecido atrás, para facilitar o manuseio. Agora, eu vou centralizar o carbono, tá? O lado que tá escrito sempre para cima, que é o lado de baixo que vai tirar o risco do meu desenho no tecido. Então, com a ajuda da minha caneta, eu vou centralizar bem ele, tá? Deixando essa beiradinha embaixo. Não preciso fazer bem na beirada embaixo, para não ficar esquisito, ok? Agora eu vou tirar o risco no meu tecido. Então, agora que eu tirei o desenho no meu tecido, eu vou começar a pintar, ok? A gente vai precisar fazer esse fundo, o primeiro passo, tá? Fazer essa sombra aqui embaixo do meu desenho, para ele não ficar perdido ali, tá? De preferência, sempre dá uma batidinha na tinta, para ela se misturar. Eu vou precisar do prato e do pincel maior, o número 16, tá? Ele é bem retinho, as cerdas dele. Então, agora, eu vou só sujar meu pincel, tá? Vou bater bem ele no prato.
e vou começar a fazer a sombra. Eu vou fazer a sombra nos intervalos aqui, aonde não tem o desenho, certo? Pode borar um pouquinho o desenho, mas é assim mesmo, tá? Faz parte. Então, eu vou trabalhar com o pincel nesse sentido, e eu posso trabalhar também com ele girando, tá? Desde assim, ó, começa com ele retinho, termina com ele na horizontal, né? Ou começa girando e termina girando em movimentos circulares. Os dois métodos estão certos, tá? Mas eu preciso fechar bem esse espaço, tá? Para ele não ficar estranho depois no final. Então, agora eu posso pegar mais tinta, aqui do pratinho mesmo, só sujando o pincel. E vou continuar. É bem de leve o pincel, ó, bem de leve, esfregando ele no tecido. Feito isso, então, pessoal, eu posso lavar meu pincel, tá? Eu tenho um pouco de água aqui. Seco ele, deixo ele sequinho. Eu nunca deixo ele de molho na água, porque ele pode apodrecer com o tempo. Agora eu vou começar pelas laranjas, certo? Então, eu tenho a tinta amarelo ouro, amarelo limão, o púrpura, e o laranja. Com o pincel número 14, porque meu desenho é bem grande, tá? Então, com o pincel número 14, eu praticamente pinto todo o meu trabalho, tá? Os outros pincéis são para me auxiliar melhor nos acabamentos. Então, nós vamos começar com o amarelo limão, tá? Eu gosto de sujar somente um lado do pincel com a tinta. E eu vou aplicar esse amarelo limão nas partes que eu quero que fique mais clara a minha laranja, tá? Eu posso estar usando o branco para isso também, ou incolor clareador. Agora, eu vou preencher toda ela com amarelo ouro. A parte que tem a banana aqui, ó, as bananas, a gente deixa em branco, tá? A gente só vai pintar, nesse momento, as laranjas. Aqui onde tem o cabinho também eu posso pintar tudo.
gosto de girar a minha tábua, tá, pessoal? Para facilitar o meu desenho, a minha pintura. Se vocês quiserem fazer isso, eu acredito que facilita bastante a pintura, certo? Eu não preciso lavar meu pincel ainda. Agora, eu vou pegar o laranja, somente de um lado do pincel, e vou fazer um contorno com ele, tá? Na minha laranja, inclusive aqui. Puxando e esparramando essa tinta o mais que vocês puderem. Aqui eu posso colocar um pouquinho mais de laranja para dar uma profundidade nessa laranja, para dar uma escurecida nela aqui. E eu esparramo bem essa tinta, então, em movimentos circulares. Aqui, pessoal, eu deixo sem nada, tá? Agora, eu já pego o púrpura e vou fazer o mesmo processo, somente com menos. Então, eu posso tirar o excesso dele, usar só um lado do pincel com tinta. E eu vou fazer de novo o contorno da minha laranja, só que dessa vez com menos tinta, tá? Eu tiro o excesso dessa tinta no pano e vou trabalhar essa tinta de novo, como eu fiz com o laranja. Movimentos circulares para dar um aspecto mais natural na minha fruta. Agora, eu vou lavar o meu pincel e vou secar ele.
e vou usar o verde oliva. Novamente, a tinta só de um lado do pincel. Eu vou fazer as tintas, as cores se encontrarem aqui. Tá, pessoal? Aqui é aquela laranja, a parte de cima, que tá com o cabinho um pouco verde ainda, tá? Daí eu dou uma trabalhada nessa tinta de novo, cuidando para não borrar. Agora, eu vou dar uma clareada na minha laranja, que tá quase pronta, com o branco. Com pouco branco, tá, pessoal? Tiro o excesso. Eu vou dar uma clareada nas partes mais claras, ó. Podem ver que a tinta ficou em cima, embaixo não tem nada. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar nesse sentido aqui, ó. Como se estivesse apagando aonde as tintas se encontram, as cores aqui se encontram. Agora nós vamos para a parte do cabo, tá? Aqui não aparece muito bem, mas a gente dá para ver que aqui é o cabo. Então nós vamos usar o verde oliva, tá? Com o meu pincel número 4. Vou trabalhar nesse sentido. E o branco também. E eu finalizo ele com o pincel número 0 e o sépia. Aqui eu posso dar mais uma esparamadinha nesse sépia. E posso aplicar um pouquinho mais de branco para dar mais claridade. Bem pouco branco. Agora eu já vou finalizar o meu cabelo. Posso dar umas leves batidinhas aqui, para ficar mais natural. Agora, vamos para a folha. A folha, então, pessoal, vamos usar o verde oliva e o branco para base. Então, eu vou começar com o verde oliva. Eu divido a minha folha ao meio.
puxo essa tinta em direção à ponta da folha. A ponta da minha folha está aqui, mas eu não chego com ela até o final, tá? Eu vou fazer isso então aqui, ó, do outro lado, daí na beirada da minha folha, da ponta pro cabinho. E aí eu vou puxar de novo, mas sem encostar no meio, sem as tintas se encostarem aqui. Vou puxando nesse sentido. Agora, com o branco, eu vou fazer o contrário, tá? Eu viro o pincel e vou onde não tem a tinta, vou aplicando onde não tem a tinta verde, vou aplicando o branco. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu posso girar a minha tábua para facilitar. E eu vou puxar a tinta branca para fora. Essa eu puxei para dentro. Um lado para dentro e o outro para fora, para dar uma realidade na minha folha. Eu posso trocar de pincel para facilitar as vergurinhas, então. Com a tinta só de um lado, eu já posso ir puxando essa minha tinta em direção à ponta, tá? Vou fazer isso do outro lado de novo, mas ao contrário. Começo lá da pontinha e venho em direção ao cabo. Pego o pincel número 0 de novo, só que dessa vez eu pego o sépia. E agora sim eu posso finalizar com a vergurinha entre meio. É bem pouca tinta, tá, pessoal? Bem pouca mesmo. E eu posso fazer entre meio para dar uma destacada na minha folha. Tá pronta a minha folha e a minha primeira laranja. Ok, então, pessoal, agora nós vamos pintar nossa banana descascada. Nós vamos usar o amarelo limão, tá? O nosso pincel número 4. Aí nós vamos passar
na metade aqui, ó, bem no meio da nossa casca da banana. Essa partezinha aqui é a casca da banana que tá virada para cima, tá? A outra parte é a casca da banana, mas a parte de baixo. Então, aqui eu vou passar só no meio. E o amarelo ouro, então, nos contornos, certo? Agora eu vou pegar o siena e vou dar uma contornada nessa minha casquinha aqui, tá? Bem de leve, bem pouquinha tinta. Vou limpar o meu pincel e vou dar uma trabalhadinha bem de leve também, tá? Nessa tinta, porque algumas partes ficou mais grossinha. Bem de leve mesmo. Vou fazer isso na outra parte. Agora, nós vamos dar uma clareada com o verde limão, onde pega mais luz aqui na minha casca da banana. E trabalho também essa cor, né? Não vou só deixá-la ali, e vou trabalhar ela. E aqui também eu posso dar uma clareadinha, que é onde mais pega luz no meu trabalho, no meu desenho. Agora, nós vamos finalizar essa casquinha com o sépia, tá? Pincel número 0. Eu vou fazer as manchinhas da casca da minha banana, tá? Não muito certinha. Eu posso usar um pouquinho do branco também, para dar uma leve clareada. Dá aquele aspecto de banana bem madura.
falta fazer a pontinha da minha banana. Eu vou usar o verde pinheiro, tá? Vou fazer um contorno aqui. E vou trabalhar também em cima do amarelo. Pode descer um pouquinho mais. Vai ficar uma pintura bem natural. E vou finalizar também com o sépia. Bem na pontinha. Vou dar uma esparanadinha, porque ficou grosso, né? O meu sépia, vou dar uma esparanadinha aqui, fica mais natural. A nossa primeira casquinha de banana está pronta. Agora nós vamos para a parte de dentro da banana. Então eu vou usar o marfim para a parte de dentro da banana e para a banana também. Eu posso passar direto o marfim. Aqui é a parte de baixo da casca, tá? Eu vou pegar o siena e vou fazer um leve contorno com ele também na casquinha. Aqui eu já posso usar o sépia. Só levemente uns risquinhos. E o branco também, para dar uma clareada na minha casquinha. Aqui eu posso dar mais uma escurecida com o sépia, para fazer bem a minha divisória aqui. Eu vou pintar a banana com marfim também embaixo. Já vou preencher toda ela com marfim. Agora eu vou pegar o siena, tá? Tem a minha tinta bem fresquinha ainda. Eu vou sujar só uma partezinha, uma pontinha do pincel com siena, tá? E vou dar
umas leves entradinhas nela aqui, ó. Essa é a minha bananinha bem madura. Agora, eu vou fazer aquelas divisórias da minha banana, tá? Então, eu vou fazer uma ou duas linhas aqui. Não precisa ser muito certinha, tá? Como siena. E com o branco também. Então, com esse branco aqui, vai dar claridade na minha banana. Eu gosto de fazer aqui pertinho, para dar uma afinada nessa divisória, para ficar mais natural. Então, está pronta a minha banana, tá? Agora eu preciso pintar as duas partes da casca da banana, que é as duas partes de dentro. Eu vou usar o marfim novamente. Com o pincel número 4 para facilitar. Eu vou usar o marfim e vou preencher também toda essa parte. E já vou finalizá-la também. Vou fazer o contorno com o siena. Eu retiro sempre o excesso da tinta no pano, tá, pessoal? Não precisa lavar toda vez. Aí vem e trabalha essa tinta aqui na minha casca, né? Pra fazer aquele efeito sombra. Até essa parte aqui da casca, ela pode ser mais escura, porque ela tá embaixo da banana. Então, eu posso aqui, ó, dar mais uma aplicadinha de siena e dar uma escurecida nela aqui, ó. Porque ela tem mais sombra, recebe mais tinta escura, então. Agora, eu vou fazer as vergurinhas da minha casca para finalizar. Eu posso fazer com esse ou com o pincel zerinho, tá? Mas também fica a critério de cada uma de vocês. Então, aqui eu posso usar o siena e um pouquinho do sépia também, para dar aquela escurecida na minha casca. Ela tá bem madura, né? E também eu posso dar uma clareadinha, né? Pra ficar mais natural. E a parte de baixo da casca também já está pronta. Agora vamos fazer a outra parte da casca. Então, agora vamos fazer o contorno dessa casca. Vamos começar por aqui. É onde ela dobra, vem com o siena. Tiro o excesso da tinta e também trabalho essa
esse meu contorno aqui, esfumando bem esse contorno para ele ficar bem natural. Agora eu posso lavar meu pincel para tirar toda essa tinta e eu já vou aplicar então um pouquinho do sépia. Ou eu posso aplicar só um pouco também do siena, né, para fazer as divisórias, porque essa minha casquinha aqui, ela tá mais no claro, né, mais na luz. Então essa divisória aqui ela é mais clarinha, não, eu nem preciso usar o sépia, eu uso somente o siena, tá? E dou uma clareada agora com o branco para finalizar, então. Está pronta a minha primeira banana, tá? Agora nós vamos para a banana inteira, tá? Que ela é mais fácil de pintar. Então, pessoal, na banana inteira, nós vamos usar o amarelo ouro embaixo e o amarelo limão para dar uma leve clareada no meio, onde pega mais cor, tá? Um pouquinho diferente da outra banana. Então, nós vamos preencher toda ela com amarelo ouro, tá? E depois, para clarear, o amarelo limão. Agora nós vamos clarear então o meio aqui com o amarelo limão, tá? Bem assim. Bem meia lua, tá? Agora eu vou contornar com o sépia. Na parte de baixo. Bem pouca tinta, tá, pessoal? Tiro o excesso de tinta e vou trabalhar esse meu contorno também. Então, nós passamos o contorno com siena, tá? Dou uma trabalhadinha nessa minha tinta. E na parte de cima eu vou contornar com o verde pinheiro, tá? Vou limpar o pincel. Tá, então eu limpo o meu pincel de novo, tiro o excesso de tinta. Já posso aplicar um pouquinho de sépia aqui na parte de cima do cabinho da banana. E na pontinha aqui embaixo também. Posso desenhar aqui. Dá uma leve clareadinha também com o branco. Então agora nós vamos fazer as verguras dessa minha banana, que tá praticamente pronta, tá? Então eu posso usar o pincel grande, vou usar, sujar só de um lado, de novo, com pouca tinta, vou tirar o excesso. Como o meu desenho ele é grande, minha pintura é grande, eu posso fazer com esse pincel grande, não tem problema, tá? Sempre em meia lua, porque a minha banana ela é curvada, tá? Então eu vou fazer umas vergurinhas bem sutis aqui, bem fininhas. Eu vou limpar o meu pincel, tá? Vou lavar bem ele agora, porque agora eu vou usar o branco para dar um contraste, uma luz, né? Uma clareada na minha banana. Vou fazer a mesma coisa. Vou sujar só de um lado, tiro o excesso. E vou vir com o branco. Agora, para ficar bem real,
Tiro o excesso também do branco no pano. E dou mais uma clareada na minha banana somente esfregando o pincel aqui no branco. Tá pronta a minha outra banana, pessoal. Ela é bem mais fácil do que a banana descascada, tá? Eu posso finalizar, então, a minha pintura colocando a minha assinatura ou as iniciais do meu nome, certo? Mas isso fica a critério de cada um também, né? Bom, então, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês pratiquem em casa, tá bom? E qualquer coisa é só chamar que a gente tá aí para tirar as dúvidas. Até mais!